O sol brilhava intensamente. O riso de crianças enchia o ar. Era dia das crianças, um dia de pura alegria. Mas à medida que o sol começava a se pôr, um frio tomava conta da cidade. As sombras cresciam, sussurrando segredos da escuridão que estava por vir. Este dia das crianças reservava algo sinistro, uma noite em que os brinquedos ganhariam vida e os medos da infância se tornariam uma realidade aterradora. Ao cair da noite, os pais levaram seus filhos para casa. Mal sabiam eles que os brinquedos que colocavam na cama com seus filhos não eram o que pareciam. Eram brinquedos amaldiçoados, imbuídos de uma magia negra que despertava sob a luz da lua. Esta noite, os horrores começariam, cada um mais assustador que o anterior. Em um quarto silencioso, um jovem garoto chamado Billy dormia profundamente, agarrado ao seu ursinho de pelúcia favorito. O urso, geralmente macio e fofinho, havia se transformado sob o brilho misterioso da lua. Seus olhos de botão brilhavam em vermelho, e um sorriso sinistro se espalhava por seu rosto costurado. Billy se mexeu em seu sono, um arrepio percorrendo sua espinha. Do canto da sala, sussurros emergiram do baú de brinquedos. Uma boneca de porcelana com olhos rachados piscou lentamente, sua cabeça girando para observar Billy. Um cavalo de balanço rangia para frente e para trás, seus cascos de madeira batendo um ritmo silencioso de pavor. A sala estava viva, com olhos invisíveis, e Billy era sua presa. Do outro lado da cidade, um grupo de adolescentes ousou entrar no parque de diversões abandonado, sua roda gigante enferrujada lançando sombras misteriosas ao luar. Eles riram nervosamente, sua bravura um escudo fino contra o silêncio perturbador do lugar. O ar estava pesado com a memória de gritos alegres e música animada, agora substituídos por um vazio assustador. De repente, o som de risadas ecoou pelo parque, mas não era o som alegre de crianças. Era um som frio e oco que lhes causou arrepios na espinha. O carrossel ganhou vida, seus cavalos pintados girando em uma velocidade demoníaca. Eles estavam presos em um carnaval de sombras, onde os sonhos de infância se transformavam em pesadelos. Seção 4. Pesadelo doce. O segredo da fábrica de doces. Enquanto isso, nos arredores da cidade, a antiga fábrica de doces estava envolta em trevas. Ela estava fechada há anos, assombrada por rumores de acontecimentos estranhos e doces contaminados. Mas esta noite, um grupo de crianças, atraídas pela promessa de doces grátis, decidiu explorar a fábrica abandonada. Lá dentro, o ar era denso com um cheiro enjoativo de chocolate velho e algo muito mais sinistro. Eles encontraram montanhas de doces, suas cores brilhantes agora desbotadas e opacas. Enquanto enchiam avidamente os bolsos, eles não perceberam as mudanças sutis em seu comportamento. Suas risadas se tornaram maníacas, seus olhos assumindo um olhar estranho e vidrado. Os doces eram amaldiçoados, uma receita para a loucura impregnada em cada mordida. Seção 5. A Casa Mal Assombrada. Desperta. Enquanto isso, no coração da cidade, a velha casa vitoriana no topo da colina estava banhada pelo brilho misterioso da lua cheia. Conhecida pelos moradores como a Casa Mal Assombrada, era um lugar de lendas sussurradas e pesadelos de infância. Esta noite, as lendas estavam ganhando vida. Lá dentro, os palhaços sinistros nas pinturas nas paredes piscaram seus olhos pintados, seus sorrisos pintados se transformando em sorrisos ameaçadores. Os brinquedos antigos espalhados pela casa, que antes pertenciam às crianças que não ousavam entrar, começaram a se mover. Ursinhos de pelúcia rosnaram, bonecas sussurraram e soldadinhos de chumbo marcharam, suas armas minúsculas disparando balas invisíveis. A casa mal assombrada não era mais um lugar de sustos fingidos, mas de terror muito real.
Na beirada de Riacho Fundo, aninhada entre árvores retorcidas e envolta em névoa perpétua, erguia-se a escola esquecida. Suas janelas, como olhos vazios, fitavam o nada. A tinta descascava das paredes como pele morta, revelando a madeira podre por baixo. Nenhum caminho levava à sua porta. Nenhum pássaro cantava em seus beirais. A escola esquecida estava sozinha, um monumento à decadência e aos horrores sussurrados. Todo o ano, no dia em que o riso tomava conta das ruas, quando essa alegria parecia ser a única emoção presente, quando fantasias escondiam rostos jovens e as crianças se transformavam em criaturas mágicas e monstros assustadores, um frio tomava conta de Riacho Fundo. Um frio que não era apenas do clima, mas algo mais profundo, quase sobrenatural. Era a véspera do Dia das Bruxas, uma noite de travessuras ou gostosuras, onde as ruas se enchiam de luzes e decorações assustadoras. Mas também uma noite em que as sombras dançavam alegremente demais e os sussurros pareciam emanar da escola esquecida, um lugar que todos evitavam. Pois nesta noite, crianças desapareciam misteriosamente, deixando para trás apenas o eco de suas risadas. Elas eram vistas pela última vez perto da escola, atraídas, ao que parecia, por uma força invisível, uma presença que ninguém conseguia explicar. Seus pais procuravam desesperadamente, seus gritos ecoando pelas ruas vazias, chamando pelos nomes de seus filhos. Mas as crianças nunca eram encontradas. Naquela noite não, nunca. O mistério permanecia, deixando um vazio no coração da cidade. Até o amanhecer, quando as crianças desaparecidas reapareciam, como se tivessem saído de um sonho ruim, com os olhos vazios, os rostos pálidos, as memórias apagadas, incapazes de lembrar o que havia acontecido durante aquelas horas sombrias. Este ano, os sussurros chegaram aos ouvidos de 3 amigos: Sam, o cético, Emily, a pragmática, e Miguel, o sonhador. Eles eram inseparáveis, unidos por uma amizade que parecia inquebrável, mesmo diante dos mistérios mais sombrios. Unidos por uma curiosidade compartilhada e um senso juvenil de invencibilidade, eles fizeram um pacto sob a luz pálida da lua cheia. A lua parecia observar silenciosamente, como se soubesse do destino que os aguardava. Eles descobriram a verdade por trás da escola esquecida e das crianças desaparecidas de Riacho Fundo. A escola, com suas janelas quebradas e paredes cobertas de musgo, era um lembrete constante dos segredos enterrados no passado. Armados com lanternas, uma bússola e uma crescente sensação de mal-estar, eles se aventuraram na noite. Cada passo que davam parecia ecoar na escuridão, aumentando a tensão no ar. O ar ficou mais frio à medida que se aproximavam da escola. A névoa densa envolvia o caminho, tornando cada movimento mais cauteloso e cada sombra mais ameaçadora. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição invadiu suas narinas. Eles trocaram olhares nervosos, cientes de que estavam prestes a desvendar algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Não havia como voltar atrás. Determinados, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar os segredos que a noite escondia. A coragem e a amizade seriam suas únicas armas contra o desconhecido. A porta da escola, que parecia não abrir há décadas, se abriu ao toque deles, como se estivesse convidando-os a entrar. O ar lá dentro era rançoso e denso, com o silêncio de eras. Teias de aranha cobriam o corredor como decorações macabras. A poeira estava pesada no chão, intocada pelo tempo ou por passos. Quando eles cruzaram o limiar, a porta se fechou com um estrondo retumbante. O som ecoou pela escola vazia, um som que pareceu reverberar não apenas pelo prédio, mas pelo próprio tempo. Eles estavam presos.
O corredor se estendia à frente deles, aparentemente infinito, iluminado apenas por suas lanternas bruxuleantes. O ar ficou pesado, cheio de sussurros de crianças invisíveis. Suas risadas, agudas e cheias de uma alegria não natural, ricocheteavam nas paredes, causando arrepios na espinha. Uma única palavra, repetida várias vezes, ecoava pelo corredor. Brinquem. À medida que se aventuravam mais fundo na escola, os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes. O ar brilhava e dançava, revelando vislumbres fugazes de figuras espectrais, crianças em vários estados de brincadeira, com os olhos vazios, os sorrisos perturbadoramente largos. Eles se depararam com uma sala de aula, suas carteiras cuidadosamente organizadas, livros empilhados na mesa do professor, mas algo estava errado. As paredes estavam adornadas com desenhos infantis, suas cores ainda vibrantes, apesar da passagem do tempo. Mas as crianças nos desenhos não tinham rostos, apenas espaços em branco onde seus olhos e bocas deveriam estar. O ar ficou mais frio e os sussurros se intensificaram. As crianças nos desenhos pareciam voltar seus olhares sem rosto para os três amigos. Sua presença era sentida como um peso em seus peitos. Uma sensação de pavor, primal e avassaladora, os dominou. No salão de atos da escola, eles os encontraram. As crianças desaparecidas, que todos pensavam ter sido levadas pelo vento do tempo, estavam ali, como se nunca tivessem saído. Elas estavam sentadas em fileiras, com os olhos vazios, os rostos pálidos, os corpos balançando em uníssono com uma melodia inaudível. Era uma visão perturbadora, como se estivessem presas em um transe eterno, incapazes de escapar. Elas estavam vestidas com fantasias, congeladas no tempo de Halloweens passados. As roupas, agora desbotadas e rasgadas, contavam histórias de noites de travessuras e doces que nunca mais voltariam. Suas risadas ecoavam pelo salão, desprovidas de alegria, preenchidas apenas com um vazio que os gelava até os ossos. Era um som que parecia vir de outro mundo, um eco de tempos esquecidos. Uma figura se materializou no palco, envolta em sombra, sua forma mudando e girando como fumaça. Era difícil discernir se era real ou apenas uma ilusão criada pelo medo. Ela ergueu os braços e as crianças voltaram seus olhos vazios para os três amigos. O movimento foi sincronizado, como se fossem marionetes controladas por uma força invisível. Uma única palavra escapou dos lábios da figura, uma palavra que pareceu drenar o calor do ar. Fiquem! A palavra reverberou pelo salão, carregada de uma autoridade sombria que não podia ser desafiada. O pânico os dominou. Eles se viraram para fugir, mas o corredor havia desaparecido, substituído por um corredor infinito de portas, cada uma idêntica à última. As risadas das crianças ecoavam atrás deles, incitando-os a ir em frente, mais fundo no coração da escola. Eles correram com a respiração presa na garganta, o coração batendo forte contra as costelas. Mas não havia escapatória. A escola os mantinha presos, seu aperto se intensificando a cada momento que passava. Suas lanternas piscaram e se apagaram, mergulhando-os na escuridão. Eles acordaram no salão de atos, suas memórias nebulosas, suas mentes preenchidas com um vazio assustador. Eles se sentaram entre as outras crianças, seus corpos balançando em uníssono, seus olhos fixos no nada. A figura no palco sorriu, uma paródia grotesca de alegria, e as crianças riram. A escola esquecida os havia reivindicado, assim como havia reivindicado inúmeros outros antes deles. Sua curiosidade havia custado um preço terrível. Eles estavam perdidos, suas vidas entregues aos caprichos de um poder que eles não conseguiam compreender. Ao amanhecer, as crianças se levantaram, com os olhos vazios, os rostos pálidos. Elas saíram da escola em fila, retornando a Riacho Fundo, como se nada tivesse acontecido.
A escola ficou em silêncio mais uma vez, seus segredos guardados atrás de suas paredes em ruínas. E assim, o ciclo continuou. Todo Halloween, as portas da escola esquecida se abriam, atraindo novas vítimas para a sua desgraça. E a cada ano, os sussurros ao vento carregavam a mesma mensagem arrepiante. Cuidado com a escola esquecida, pois ela se lembra mesmo quando você não se lembra.